Aleluias. Se foi para ele, foi bom, mas se for para Jesus, pode ser melhor, né? Hã? Eu creio que pode ser muito melhor. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós exaltamos o nome dEle, nós glorificamos o nome dEle, nós nos gostamos. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Integralmente, Senhor, totalmente, Pai. Flua neste lugar, Senhor. Flua na minha vida, Senhor. Flua através da minha vida, Senhor. Que nós possamos sim, Senhor, sermos impactados pelaquilo que o Senhor é, Senhor. Pelaquilo que o Senhor tem feito no nosso interior, Jesus. Espírito Santo, meu amigo, meu mestre, meu companheiro, meu conselheiro de todos os momentos, de toda a situação, de toda a circunstância. Aqui estamos nós, Senhor. Mais um domingo. O primeiro domingo, Senhor, do mês de junho. Pai, o final do primeiro semestre do ano de 2023. Nós consagramos a Ti, Senhor, cada momento. A Ti, somente a Ti. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu vou dizer por mim, eu quero nesta noite sair totalmente diferente do jeito que eu entrei aqui neste lugar. Porque eu creio no poder restaurador, eu creio no poder restituidor, eu creio que o Senhor está aqui, e aonde o Senhor está, há milagres, há transformações, em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Graça e paz, casa do avivamento. Amém. Saudade de vocês, gente, muita saudade, viu? A gente fica um final de semana só fora daqui e a saudade é grande, né? Em ver o sorriso de cada um, a alegria. Olha o sorrisão do João. Dá outro sorriso, João. Glória a Deus, aleluia. Mas é bom, viu, poder estar com vocês, poder estar novamente na nossa casa. Só quero fazer um adendo àquilo que o pastor Edivando acabou de dizer. Ele não falou algo que é primordial, e vocês não perguntaram para ele: quanto vai custar esse jantar? Ele falou o preço para vocês, não? Estava o preço. Coloca de novo aqui o cartaz para mim aqui. Cadê? Paulinha, cadê o preço? Mas custa algo, não custa? Não custa financeiramente, monetariamente, mas custa algo. De repente vai custar para você deixar seus lindos filhos em casa, para você ter um momento romântico. Esse é o ambiente que nós vamos transformar no dia 17 de junho. Né? A equipe que está aí, né, já se preparando, se esmerando, orando, jejuando. Nós queremos que você tenha um momento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada, onde você possa, nesse ambiente romântico, se declarar para ela, se declarar para ele. E aí depois, quando sair daqui, é com vocês, amém? Amém, mas nós queremos que você tenha esse momento que muitas vezes nós acabamos não tendo. E nós precisamos ter. Amém? Sabe quanto custa? Pelo 3º ano consecutivo. Absolutamente nada. Só a sua presença. Amém, queridos? Qual é o cardápio? Surprise. Tem sobremesa? Tem, como é que fala? Tem prendas. Prendas, não, aprendi com o pastor Vacílios. Prendas, agora com o pastor, gente, eu estou ficando assim nas nações, né? Agora com o pastor Rogério regalo. Um regalo, ou seja, um presente, um brinde. Amém? Teremos muitas brincadeiras e você vai gostar, com certeza. Quem teve aqui o ano passado? Foi bom? Esse ano com certeza vai ser melhor, sabe por quê? Porque você está melhor. Mas pastor, eu não tenho um namorado, eu não tenho marido.
Esperei com paciência no Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Amém? Mas vamos lá, vamos aqui. Aleluias. Sim, Abba. Sim. Sim, Abba. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa versão está na Bíblia que eu estou hoje, né? Morando nela, estudando ela nesse ano, que ela está na versão revista e atualizada. Na versão NVI diz assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E na versão contemporânea, que é da Bíblia Thompson, que é a minha Bíblia de cabeceira, né? Eu ganhei ela quando eu vim para Jesus, exatamente há 30 anos, 10 meses e 26 com 5 e 8 dias, 9 dias. 30 anos, 10 meses e 9 dias. Então, a Bíblia Thompson, ela tem uma versão contemporânea, e diz assim, ó, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nas 3 versões, tanto na revista atualizada, como na NVI, como na contemporânea, nós trazem as mesmas palavras, a quais nós precisamos entender e refletir para colocar em prática no nosso cotidiano. E eu vou falar algumas dessas palavras que eu vejo que elas são muito similares, para não serem idênticas. Primeira, sabemos. As 3 versões começam dizendo assim, sabemos que todas as coisas. A primeira reflexão e uma pergunta que eu trago para todos nós nesta noite. Será que nós sabemos mesmo? Eu sei mesmo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe disso realmente? Você sabe ou você não sabe? Se você sabe, porque você não vive na integridade daquilo que a palavra é revelada, a qual a palavra é mostrada, a qual a palavra ela é dada para cada um de nós. Porque se nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que nós não vivemos nisso que Deus fala, que Deus diz? Você sabe? Você sabe realmente? Agora, se você sabe e não vive aquilo que você sabe, você está simplesmente negando o que a palavra diz, o que Deus diz. Porque saber, irmãos, saber é compreender os princípios que regem um conjunto particular de conhecimentos que guardam uma similaridade de comportamentos entre si. Então, queridos, por exemplo, um bebê quando ele nasce, ele sabe de alguma coisa? Óbvio que não. E uma mamãe de primeira viagem, tem alguma mamãe aqui de primeira viagem? Que tem o primeiro filho? A mamãe, quando ela tem o primeiro filho, eu sempre um exemplo que nós tivemos em casa, nós temos 3 filhos. Fazia alguns anos, né, irmãos? Bem, nosso caçula estava aqui. Quantos anos? 35, né, caçula? Vai fazer 36. Que é isso? Não. Vai, 36. Então. Olha o caçula, hein? E o mais velho, então? 42. O mais velho tem 42. Então, a mulher, quando tem o primeiro bebê, aí as mamães me ajudem. A primeira dorzinha, o primeiro sintoma que a criança tem, hein, mamães, o que vocês fazem? Se descabelam. Por quê? O bebê não consegue passar para você, transmitir para você o que ele está passando, ou o que ela está passando.
E aí você se vira nos 30, não é, mamãe? Vira de bruxo, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Não é? Agora, quando nasce o segundo filho, no primeiro sintoma, você já... Opa. Por quê, queridos? Porque você sabe, pela prática que você teve com o primeiro filho, amém? Como agir na situação. E com a palavra de Deus não pode ser diferente, irmãos. Se nós sabemos, como diz Hebreus, obrigado Espírito Santo, isso está vindo do trono, viu gente? Não está aqui não. Vamos voando. Se nós sabemos que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e se nós sabemos um pouquinho mais para frente, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e que se nós sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus, se eu sei disso, por que então eu não vivo e pratico isso? Você sabe. Então, se você não está sabendo, agora você já sabe. Vocês entendem como a palavra do Senhor, ela está aí para que venha a ser revelado para nós aquilo que tem que ser o nosso estilo de vida. E muitas vezes, se você não sabe, óbvio que o tempo da ignorância não conta. Né? Eu gosto muito de um, eu já falei isso, mas vou repetir. E até eu achava muito mal educado, né? Quando o pastor Luiz Hermínio, ele falava assim: gente, ainda dá tempo de vocês saírem e ir embora. Eu fiquei assim, mas né, Carlos, que pastor sem educação, né? Falando para as pessoas que ainda dá tempo de sair. Aí, ouvindo um discípulo dele, o pastor Juscelio, ele falou assim: olha, o meu pastor, ele fala para as pessoas saírem enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque se elas saírem sem ouvirem a palavra, eles continuam no tempo da ignorância. Mas a partir do momento em que cada um de vocês estão permanecendo como estão aí sentados, atentos, amém, queridos? Vocês não estão mais no tempo da ignorância. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu amado, a grande questão é realmente se nós sabemos ou não sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, cooperar, o que é cooperar? Cooperar é você atuar juntamente com os outros para um mesmo fim. Cooperar é contribuir com um trabalho, com esforços, com auxílio, como colaborador, ou seja, colaborar. Cooperar é colaborar um com os outros. Como nós temos visto aqui na segunda-feira, né? Os casais unidos, né? A família unida, estão colaborando, cooperando um com o outro, para que tudo dê certo no dia 17 de junho. Venha que você vai ser impactado. Não por aquilo que vai ser decoração, tudo, né, que está sendo preparado, isso não. Isso você vai ficar só surpreso. Mas pelo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida sentimental. Eu creio, queridos, nós estamos vivendo um tempo de rompimento espiritual neste lugar. E eu creio que será um tempo de rompimento nos casais. Eu creio, querido. Eu creio de um restabelecimento, de uma diretiva, de um apontamento para onde Deus quer que você vá e leve a sua família junto. Amém, queridos?
Porque o propósito de Deus sempre foi a família. E o propósito do diabo sempre foi destruir a família. Por quê? Porque uma família destruída é um estrago muito grande. Muito grande. E nós, pelo poder que é em nome de Jesus, queridos, vocês viram aqui, queridos, olha, quantas crianças, essa é a nossa prioridade. As crianças são as nossas prioridades, porque nós sabemos que as crianças são a igreja de já. Não dá mais para esperar, irmãos, porque muitos falam que a igreja, que as crianças são a igreja do amanhã, do futuro. Não, queridos. As crianças são a igreja de já. As crianças saem com exceção dos bebês ainda, né? Falta questão de entendimento, mas em cada sala que você for, pai e mãe, um momento que você tiver uma curiosidade, vá lá ver como seus filhos estão sendo ministrados. Compreende, irmãos? Eles estão lá, não estão brincando, estão sendo ministrados. Nós temos um cronograma, né, minha diaconisa Inária? Nós temos um cronograma semestral, trimestral, de ensino, de temas específicos, para que seu filho cresça. Queridos, eu quero honrar aqui a Larissa, que acabou de ministrar sobre dízimos e ofertas. Ela é oriunda da sala das crianças. Um dia ela esteve lá aprendendo, hoje ela está ensinando a outras crianças. Amém, queridos? Amém? E eu quero aproveitar você que está sentado aí, quietinho, tranquilo. Se você tem um chamado, coloque o seu chamado, o seu dom, o seu talento para funcionar, irmãos. Viu? Que cooperação é essa? Então nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, segundo o chamado do seu propósito. Então, peraí, que é isso que coopera? O que é que vem a cooperar em você e em mim? Exemplo? Você ler, você meditar, você confessar a palavra, a Bíblia. Amém, irmãos? Faz tempo que eu não pergunto vocês, né? Como é que está a leitura bíblica de vocês esse ano? Irmãos, já viramos e estou em 2 Samuel. Doidinho para chegar em Apocalipse de novo, para voltar para Gênesis de novo. Apesar que eu ganhei um presente do casal amado, né, a Denildes e o Reginaldo, ganhei uma Bíblia católica, e eu vou, no 2º semestre, eu vou estudar ela. Quero dar essa que eu paro e vou para ela. Do 2º semestre eu quero estudar algumas coisas que eu comecei já a folhear ali, me chamou muita atenção. E sabe, queridos, eu leio a Bíblia primeiro. Por que não? Você sabe por que você lê a Bíblia? Você sabe, não? Primeiro, para se alimentar, porque aqui é o nosso alimento espiritual. Amém? Segundo, óbvio, para ter conhecimento. Mas não adianta nada você só ter conhecimento da letra e não conhecer quem é o Deus da Bíblia. Amém? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos ter essa busca, né, que vai cooperar com a gente lê na Bíblia, todos os dias com excelência. O que é você ler uma Bíblia com excelência, irmãos? É você pegar a sua Bíblia, literalmente, num lugar tranquilo. Você tem um lugar tranquilinho na sua casa, não tem? E se sentar. E e ler a Bíblia. Mas pastor, o senhor está lendo, o senhor estava orando em línguas, lendo a Bíblia, então. Aí já é um processo que você vai caminhar. Eu hoje, todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia orando em línguas.
um exercício e algo que o Espírito Santo me incomoda. E eu creio que você vai chegar nisso aí também, amém, irmãos? Busque diligentemente que você vai alcançar. Se alimente para que você possa alimentar outras pessoas. Aprenda para que você possa ensinar outras pessoas sem achismos. Porque Deus tem colocado pessoas no seu caminho e você tem falado para elas assim: eu acho que Jesus vai voltar. Eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque a Bíblia me afirma e me reafirma várias vezes. Amém? Mas vamos voltar aqui. Então, a forma de cooperação primeiro é a minha. Então eu tenho que fazer a minha parte. Simples assim, amém? Eu faço a minha parte e Deus completa o restante. Ficou claro? Como eu vou aprender a palavra do Senhor se eu não ler? Vocês se lembram lá em Atos capítulo 8? Do encontro de Filipe com o eunuco, o etíope. Vocês se lembram disso? Quando ele está lendo e o Filipe se aproxima e pergunta para ele, e fala para ele assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: como eu posso entender se eu não tenho quem me ensine? Para você ensinar, você precisa saber. Amém, irmãos? Amém? E que coisas são? Algumas? Não. São todas as coisas. Ou seja, todo o nosso dia a dia, a nossa vida. Se todas as coisas cooperam para o bem de quem? Você sabe? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Você sabe? Resposta: daqueles que amam a Deus. E aqui cabe mais uma perguntinha, uma reflexão, para que remexa dentro do seu interior. Porque o nosso objetivo nesta noite, o meu objetivo, o objetivo do Espírito Santo, é que você seja remexido por dentro. E que você saia daqui feliz com o culto também, mas que você saia daqui totalmente constrangido, para que você possa ter uma mudança real e verdadeira no estilo de vida que você tem até hoje. Agora sabemos, que todas as coisas, não são algumas. Vamos chegar lá, amém? Então, é daqueles que amam a Deus, né? Qual é a pergunta? Você ama a Deus? Se você, responde para você mesmo, dentro de você. Você ama a Deus? Eu amo, Senhor, eu te amo. Fácil. Mas como você expressa esse amor por Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de pensar? Você realmente ama a Deus? Porque todas as coisas cooperam para quem? Para aqueles que amam a Deus. João 3,16 todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos um Deus que nos amou. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu, Ele é o exemplo, querido. Ele deu. Mas Ele deu o seu Filho unigênito para que viesse aqui e se tornasse o primogênito. Para quê? Com um objetivo definido, irmãos. Para quê? Para que nós tivéssemos a vida eterna. Para que nós pudéssemos crer nele. Amém, amados? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia! Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. O que eu aprendo aqui, irmãos, tanto em João capítulo 3, 16, como em Provérbios 8, 17, que não basta só amar, eu tenho que procurar, eu tenho que achar, eu tenho que ir atrás, irmãos, eu tenho que praticar para encontrar e desfrutar deste amor. E que amor é esse? Que amor é esse que Deus tem por nós, queridos? Ao ponto de dar aquilo que é mais precioso, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo.
que veio com um único propósito. Quando ele diz, está consumado, ou seja, terminou tudo, eu cumpri a minha parte, agora cabe a cada um de vocês cumprirem a parte de vocês. Sim, sim, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas como você expressa, ou como você recebe esse amor dele em você? Na minha oração eu falava hoje, que dia que é? 4 de junho. Primeiro semestre de 2023 indo embora, irmãos. Estamos prestes a encerrar 180 dias do ano de 2023. É o primeiro semestre. E aí? O que você fez em prol do reino dele, em você? Não vou nem perguntar hoje, mas de janeiro até o dia 4 de junho agora, quantas vidas se renderam ao Senhor através da sua vida? Porque a oportunidade não falta para nós, irmãos. Eu não sei de vocês, mas eu sei de mim. E é para isso que nós somos chamados, irmãos. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós somos chamados com um propósito. Ele nos ama de uma forma, de tal maneira, eu não consegui definir como escritor, né? João não conseguiu definir. Mas, e nós? Essa é uma das perguntas que nós precisamos refletir e sair daqui realmente mexidos nesse sentido. Sabemos? Será que sabemos mesmo? Essa pergunta eu tenho feito para mim, porque, irmãos, a palavra do Senhor, a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma faca de 2 gumes, ela corta para cá, corta para lá, irmãos. Faz mais efeito, eu creio, naquele que é em mim, irmãos, assim, algo que tem me remexido muito. Eu tenho, toda a palavra que eu ministro aqui, eu passo a refletir durante a semana, e a semana que passa, e enfim, um tempo, eu fico em busca daquilo que, por que o Senhor, essa pergunta sabemos, mas Senhor, eu sei de tantas coisas, sim, você sabe, por que você não faz? Se eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus, por que então eu duvido? Por que você duvida? Ah, pastor, porque já passou tanto tempo e não aconteceu ainda. Então, passou o seu tempo, não o tempo de Deus. Para você pode ter passado muito tempo, mas para Deus ainda não é o tempo de liberar para a sua vida, que não, se você vai se perder. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Aí Eclesiastes 3:1 fala justamente sobre isso, olha. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito do céu, debaixo do céu. O que nós precisamos entender muito claro nessa noite, irmãos, é o porquê de sermos chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe que todos nós fomos e somos chamados constantemente para servir ao Senhor, amém? E que para servir ao Senhor tem um fator que é primordial, que é essencial nas nossas vidas, que está lá em Romanos capítulo 10, Romanos 10, deixa eu ver, Espírito Santo, eu não gosto de ficar em dúvida não, amém? Que aí depois tem uns irmãozinhos na segunda-feira que me manda para mim um WhatsApp, que eu glória a Deus por eles. Pastor, não era lá não, pastor, então tá bom, né? Então deixa eu ver aqui, é capítulo 10, isso, capítulo 10, no versículo 8 em diante, diz assim, ó. Porém, que se diz?
a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, queridos? Então, é necessário, é primordial, é essencial que você confesse publicamente Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Mas para que isso venha a ocorrer, primeiro é necessário que ocorra algo dentro de você. Ou seja, você precisa crer dentro do seu coração. E quando você crê dentro do seu coração, você se entrega de uma forma incondicional a Ele. Amém, irmãos? Amém? Aí você vai ver, olha que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, deixa eu fazer um resumo aqui. Eu comecei lendo Romanos capítulo 8, 28, dizendo assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu comecei a destrinchar, primeiro, né? Sabemos, a palavra sabemos, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí depois eu falei sobre a questão daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. É nesse tópico que eu estou tratando agora. Que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Que primeiro nós somos chamados. E a resposta que damos, guardem isso no coração, irmãos. Primeiro nós somos chamados. E a resposta que nós damos a esse chamado, vai nos levar ou não à condição de escolhidos. E cumprir aquilo de acordo com o qual eu fui chamado, debaixo do propósito de Deus, no tempo dele para a minha vida. Ficou claro isso para vocês, irmãos? Agora, peraí, se muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, escolhidos para quê? Tem um propósito de nós sermos chamados, irmãos. Primeiro você é chamado. Chamado todo mundo é. Ei, você, vem. Não é? O ID do Senhor. Nós chamamos, você convida. Tem algumas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Quero dizer a vocês que depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes aqui nesta noite. Amém, queridos? E eu oro, e a nossa oração de toda a igreja é que Deus venha pegar você, como tem pegado nós de dentro para fora. Amém, irmãos? E venha fazer uma mudança como tem feito na minha vida, na nossa vida. Amém, irmãos? Que você seja incendiado, apaixonado por Ele, como Ele é por você. Amém? Amém, queridos? Então todos nós somos chamados. Você chama o seu vizinho, você chama a sua mãe, você chama o seu irmão. Você chama. Agora, a condição de escolhido é você que determina naquilo que você foi chamado. Naquilo que você rompe. Naquilo que você quer. Naquilo que você deseja, naquilo a qual Deus tem um tempo e um propósito para que isso venha acontecer. Amém? Para quê, querido, nós temos que ser escolhidos? Para que esse propósito? Simples, irmãos. Para restabelecer o plano original de Deus. Deus começa, onde começa tudo, irmãos? Onde começa tudo? No jardim do Éden. Onde vai terminar tudo? Na Nova Jerusalém. Começa tudo em Gênesis capítulo 1 e termina tudo em Apocalipse 21. Nós estivemos e fomos formados e estivemos morando inicialmente no jardim do Éden, para que sim, houve todo o processo que nós sabemos de desobediência do homem, e aí sim, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo chamados, nós estamos sendo escolhidos para irmos aonde? Na Nova Jerusalém. Para quê, irmãos? Para que aquilo que tinha no jardim do Éden, Deus, quando formou o homem,
que Deus fazia ao entardecer? A palavra diz que todo entardecer, Deus ia falar, conversar, ter comunhão, ter relacionamento, ter intimidade. E é isso que o Senhor quer para conosco, irmãos, ter relacionamento, comunhão, intimidade pela vida toda. Não é por alguns momentos, não é das 18 às 20 horas aqui não, irmãos. Mas isso tem todo um processo que nós precisamos passar, que nós precisamos saber, porque tudo coopera para o nosso bem, nada para o nosso mal. Olha que interessante, irmão, quando nós falamos de todas as coisas, é todas as coisas, e não é somente algumas coisas não, irmão, são todas. O que é tudo para você, irmão? Tudo é tudo. Essa garrafa de água é tudo para você agora? Para você não, mas para mim é. Por quê? Eu estou com sede agora. Como diz a minha amada diaconisa Paulinha na quinta-feira aqui, a garganta seca, né, irmã? Né? Mas tudo bem secar, mas tomar um galão de água não brincadeirinha, mas é isso aí. Todas as coisas são todas. Tudo é tudo, não é algumas coisas. E nós acabamos repartindo, dividindo, somente naquilo que nos interessa. Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos. A maioria das vezes nós só fazemos aquilo que nos traz recompensa, aquilo que é para o nosso bel prazer. Não me responda, mas você com certeza passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente que passa até mais tempo na frente de uma televisão. Mas quando abre a Bíblia não consegue ficar 2 minutos porque tem sono. Ai, pastor, me dá um sono. Então, aí está a solução para a sua insônia. Se você fica 1, 2, 3, até ficar 2, 3 horas da manhã assistindo televisão, esperando para que o sono venha, pegue a Bíblia que o sono vai vir rapidinho, irmão. Por que você não pega a Bíblia? Você continua lá na televisão. Só mais isso, vou assistir. Irmãos, é bom. De vez em quando você dá uma maratonada e tal, mas isso não pode ser um estilo de vida. Eu tenho conversado com algumas pessoas, falo, pastor, olha, a Bíblia é tão difícil de ler. Mas por que, irmão, é difícil de ler? Porque eu não entendo. Então, primeiro, você está querendo ler para entender, mas a Bíblia não é para você entender, é para você viver. Uau! Claro. Porque se você realmente entender aqui, irmão, você pira. Quando você vai querer entender que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo de trevas sobre a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando você começa a imaginar esse caos que estava, essa escuridão, essas trevas, e quando você começa a pensar e você vai querer entender, e disse Deus, haja luz, e houve luz, você fala, como assim? Como assim? Isso não é para entender, irmãos, é para viver. A palavra de Deus é para você viver ela na sua totalidade. E nós não queremos. Nós não queremos. Quando começa a pegar em você em alguma área da sua vida, você simplesmente recua. Não é mais fácil você ir. Porque, queridos, são todas as coisas. Abra suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha que lindo aqui, irmãos, olha. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, são toda sorte de bênção, não é alguma só, não é toda sorte de bênção. Já está liberado para você, para nós, irmãos. Olha o que está dizendo lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, depois vocês leiam lá com mais tempo, eu só vou ler o versículo 2, mas se você quiser ler, leia o capítulo de Deuteronômio capítulo 28 inteiro, do capítulo 28, do versículo 1 ao 13, fala sobre as bênçãos, que você adquire através, não como uma troca, mas através de uma obediência, e a partir dali do versículo 14 em diante, fala do que você vai adquirir maldição com a sua desobediência. Olha aqui o versículo 2 que diz assim, diz assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quer saber quais são todas essas bênçãos, irmão? Leiam depois, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 13. Leiam. É algumas bênçãos, irmãos, que está falando a Bíblia? Está falando que são todas a bênção. Então, irmão, sai da fila da bênção, irmão. Para de correr atrás da bênção, irmão. Ela já está disponível, nós acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 1, 3, já está disponível para nós, todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Com quem? Onde que eu adquiro as bênçãos, irmãos? Em Cristo. Então para quem eu tenho que ir? Com quem eu tenho que estar, meus irmãos? Com quem? Com Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Está aqui. Ali, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nele você tem tudo. Fora dele você não tem nada. Nele todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu chamado, do seu propósito. Consegue entender, irmãos? As bênçãos estão disponíveis, você fica correndo para lá e para cá, perdendo tempo. Você continua pedindo aquilo que já é seu. Não é mais tempo de pedir, irmãos. Nós sabemos agora é tempo de nós fazermos o quê? Tomarmos posse. Você está pronto para tomar posse nessa noite das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida? Eu ouvi alguns ousados aí. Tem que ter ousadia, irmãos. Tem que ter intrepidez para tomar posse. Tudo já foi feito, irmãos. Deus fez tudo em 6 dias. No 7º dia Ele descansou. Então tudo já está disponível para nós, querido. Só que nós precisamos saber. E nós acabamos de saber alguma coisa aqui. Amém? Que nós vamos tomar posse de toda a sorte de bênção. De que forma? Estando em quem? Em Cristo. Agora não dá para você só estar em Cristo aqui na igreja. Saiu aqui da igreja, você está fora de Cristo. Desconectou. Perdeu a ligação. Tá claro para vocês, irmãos? Tá claro, irmãos? Amém? Olha que Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele... O que está escrito aí, irmãos? O que está escrito aí, irmãos? Tudo. Se tudo você pode, naquele que te fortalece, por que você está fraco em algumas situações da sua vida, nesse exato momento? Por quê?
Por que você não tem rompido em algumas áreas da sua vida? E aí eu digo em todas as áreas: sentimental, principalmente a espiritual, a financeira, a familiar. Se você acabou de ler, declarar, e sabe disso, sabemos que tudo coopera, amém? Que tudo posso. É tudo, irmãos. Ah, pastor, mas o inimigo está se irandando. Para com isso. Quem é ele diante do nosso Deus, irmãos? É nada. Ele é uma criatura. Ele é um instrumento de Deus, querido. Pastor, o senhor está falando que Satanás é um instrumento de Deus? É. Leia Jó. Leia Jó. Ele não cria nada, irmãos. Ele copia. A palavra diz que ele está ao nosso derredor como um leão. Ele não é o verdadeiro leão, irmão. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, amém, irmãos? Ele é o verdadeiro leão. Ele está como um leão, ou seja, ele está se transvestindo, ele está se camuflando para tentar parecer com aquilo que ele não é. Procurando o quê? Uma ocasião. Para quê? Para te estragar. Para te trazer para o lado dele. E sabe como é que começa, irmãos? Só uma conversinha. Só uma dúvida. Sabe por que Eva desobedeceu ao Senhor? Vamos ver. Só por uma dúvida que a serpente astuta. A serpente, né? E aí, se depois você quiser saber, Apocalipse fala quem era a antiga serpente, Satanás. Olha que ela fala. Olha, a Eva estava tranquila com Adão lá, querido. Ó, Gênesis 3 diz assim, ó, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui que pega, irmãos. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então, segunda vez, irmãos, eu leio esse versículo aqui, eu confesso para vocês que eu fico estarrecido. Primeiro, da mulher não só ouvir a voz da serpente, mas responder para ela. Um outro lugar que eu fico assim também estarrecido, irmãos, é ver uma mula falando com um profeta, irmãos, com um homem de Deus. E tem gente que prega aí dizendo que se preciso for, a mula vai falar com você, irmão. O dia que a mula precisar falar com você, irmão, você já foi. Mula, quer dizer, não, o profeta. Irmãos. Pastor Divano, vocês concordam comigo, irmão? Fala, meu Deus, como assim? Olha o estágio que um homem ou uma mulher de Deus chega, em que é necessário que Deus abra a boca de uma mula. Aqui no caso a serpente que nós estamos falando aqui. Você pensa dizendo, peraí, mas, ei, foi isso mesmo que Deus disse para você? Coloca uma minhoquinha. E isso automaticamente gera dúvida dentro do seu coração. E é essa dúvida que te tira do que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então, irmãos, eu creio que eu vou até aqui. Tem algumas outras coisas para dizer, mas eu entendo que se você realmente compreender o que nós lemos inicialmente em Romanos capítulo 8, 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Dá para colocar de novo? Sabemos que já está aí, nossa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o propósito de quem que é? É seu? Não. É o propósito dele na sua vida.
segundo o seu propósito. Responde ao chamado em Deus. Como você tem respondido o seu chamado em Deus? Como tem sido o seu relacionamento, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus? Porque esse é o propósito de Deus. Deus está simplesmente nos preparando para o grande dia, irmãos, em que Ele vai voltar. E Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar. Não é blá blá blá, não é ladainha, não é lenda, não é. Jesus Cristo vai voltar para me buscar, para buscar todos nós, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz, e se a palavra do Senhor diz, e nós sabemos, nós tomamos posse, irmãos, e vivemos isso, e nos preparamos para viver com Ele numa vida eterna, amém? Quando em Apocalipse Jesus fala assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. O que estava falando sobre aquilo, irmão? Sobre eternidade. Eternidade não tem começo e não tem fim. Vocês entendem isso, irmãos? Esse é o nosso Deus eterno. É para isso que Ele nos chamou, para que nós possamos ter nele uma vida eterna. O jardim do Éden representava isso, irmãos. Era uma vida para toda vida. Mas a desobediência, só a desobediência, pode nos tirar, irmãos, as bênçãos de nós. Só a desobediência. Você pode fechar os seus olhos brevemente? Ou não? Né? De repente você é daquele estilo de pessoas que gosta de observar. Pode ficar tranquilo, pode observar à vontade. Quando Jesus voltar, Ele vai ser tão generoso com você que vai respeitar. Você vai observar todos subindo. Aleluia, Jesus. Eu queria fazer um convite. Convite a você que está aqui, creu no seu coração, mas ainda não confessou com a sua boca Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de dizer assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo, eu quero reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. Você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você entendeu isso? Você soube disso? E agora você vai dar um passo de uma mudança real e verdadeira, de uma transformação radical na sua vida. Tem alguém que gostaria de dizer sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Eu preciso, eu entendi. Dê uma cena com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Venha. A decisão é sua. Você sabe que tudo coopera. Coopera para o bem. Para o seu próprio bem, primeiramente. E através de você, para toda a sua família, sua parentela, seus negócios, em tudo que você toca, em tudo que você faz, tudo coopera para o bem. Mas é preciso que haja uma mudança. E essa mudança é dentro de você. É numa atitude, é numa decisão, é numa escolha. Tem alguém que gostaria de dizer sim, eu quero entregar
a minha vida para Jesus nesta noite. Quero reconhecê-lo e declarar publicamente, a partir de agora, a minha vida já não é mais minha, é dele. Venha. Você está aqui para uma mudança de vida. Você está aqui para que realmente você retome aquilo que você deixou de fazer. E aí já vem um segundo chamado, que é para aqueles que já experimentaram a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas alguma coisa aconteceu, mas você está aqui, não importa. Não importa o que você fez, o que você tenha feito. Não importa que você está na casa do Pai, do Abba Pai querido. E nesta noite Ele te chama para que você possa voltar de um lugar em que você simplesmente tem uma saída, mas agora o Pai está de braços abertos te aguardando novamente. O banquete está pronto. Venha. Quero orar por você. Tem alguém? Diga sim ao Senhor, diga não ao que você está passando, ao que você está vivendo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ainda é tempo, venha. Vou orar por eles. Mas se você quiser, você pode vir aqui ainda. É isso aí. Quanto tempo a gente se conhece, né? Quantos anos? Vocês podem responder comigo. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar juntos. Vamos. Vocês podem responder. Senhor Jesus, eu nesta noite entrego a minha vida a Ti. O reconheço como meu único e suficiente Salvador. Te peço perdão por cada falha, cada iniquidade, cada pecado que eu tenha feito, seja no meu agir, seja no meu pensar, seja no meu falar. E me comprometo, a partir de agora, de já, porque agora eu sei, e eu vou viver tudo, absolutamente tudo, e não abro mão das suas bênçãos sobre a minha vida. Tomo posse de todas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Dá uma olhadinha, ó, vira pra cá, ó. Vira pra cá. Ó que galera animada aí, ó. Ó, aê! Aleluias. Que noite maravilhosa. Mas você ficou sentado aí e não veio. Tranquilo. Como nós lemos em Eclesiastes 3:1, há um tempo para tudo debaixo do propósito de Deus. Talvez não seja o seu tempo, não esteja no propósito de Deus para a sua vida, mas sementes foram lançadas nos corações.
Talvez algo impediu você de vir aqui na frente, talvez vergonha, não sei o que é, mas se você quiser, antes de ir embora, nós podemos orar por vocês. Não vá embora, eu gostaria de orar por você. É um chamado muito específico de pessoas que precisavam se reconciliar com o Senhor, entregar a vida para Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos terminar em pés? Vamos? Ah não, senta um pouquinho, senta um pouquinho. Senta um pouquinho, tem surpresa, né? Vem aqui, meu amor. Queria que vocês estendessem as mãos para cá. Queria chamar os pastores que estivessem nos cobrindo aqui. Cadê o pastor? Presbítero, vem cá com a esposa, vem cá, pastor. Pastor Jonathan já está ali. O vaso. Cadê a Jamile? A Jamile desceu já? Solta a galera aí. Vixe. Se soltar. Solta a galera aí. Furacão. Solta os profetinhas. Letícia. Cadê a Inairinha, o Dinei? Vem cá. Vem cá você, o que é isso aí? Você só fica aí não, né? Tá tímido, hein, Dinei? Ninguém vai te enxergar de amarelo assim, relaxa. Vai passar despercebido. Amo vocês, viu? Já chegou o sol. Mas veio com... O sol se escondeu das nuvens, né? Nuvem negra. Amém? Vocês podem estender as mãos para cá? Amém. Vem cá, aqui no meio aqui, meu amor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus. Eu, em particular, agradecer pela vida da minha esposa, minha amiga, companheira, coluna do nosso lar, Senhor, da nossa família, do nosso ministério. Uma mulher sábia, Senhor, uma mulher que tem edificado a nossa casa. Sim, Senhor, que eu tenho visto ao longo desses anos, Senhor, um mergulho em Teu Espírito Santo, Senhor, um mergulho, Senhor, nas Tuas profundezas, Senhor, e as Suas revelações, Senhor. Pai, através da vida dela tem sido, Pai, um bálsamo para a minha vida. Aleluia. O Senhor tem usado ela, Senhor, para dar conselhos, diretivas, posicionamentos, que muitas vezes, Senhor, ela não sabe, mas o Senhor tem usado, seja na minha vida, seja a vida dos nossos filhos, seja nessa igreja, cada discípulo, cada pessoa que tem se disposto a ouvi-la, Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, Deus, a blindar a mente dela, blindar os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, mas principalmente, Senhor, blindar o seu coração, Senhor, para que ela possa continuar nessa jornada, até que o Senhor venha. Um novo ciclo se inicia, que eu creio que será um ano em que, de tantos esses que ela já viveu, será um ano onde ela será surpreendida pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu mover na vida dela, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Quer falar alguma coisa, meu amor? Cadê o microfone? Quer falar um negócio aí? Quer falar? Quer sim. Quer sim. Discurso. Discurso. Não sei. Quer sim, quer sim. Por livre e espontânea Conheço minha profeta. pressão. Glória a Deus, amém. Obrigada, e eu quero agradecer a Deus por Ele ter me dado, por eu ter chegado até aqui, né? Porque é o Senhor que nos guarda, nos abençoa, nos sustenta a cada dia. E eu louvo a Deus por isso. E a gente tem que aprender a comemorar a vida, né? Porque
Depois que nós passamos aí por uma pandemia, a gente tem que todos os dias agradecer, porque nós temos vida e a oportunidade de adorar a Deus, de servir a Deus, né, de nos render a Ele. Então, a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus abençoe vocês. Amém. Parabéns a você nessa data querida. Passa de novo. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Pastora Nada! Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção sobre bênção, é glória, é glória, é glória sobre glória, pra Jesus, pastora, pastora, pastora. Aleluia! Muito obrigado a cada um de vocês, amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.